Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião. Diversas concepções sobre o corpo foram se formando ao longo da história. O que e como falar sobre o corpo do ponto de vista literário? Eu recebo o teólogo Geraldo Demore para falar sobre o livro Escritas do Crer no Corpo em Obras de Língua Portuguesa, organizado pelo nosso convidado. Seja bem-vindo, Geraldo. Prazer recebê-lo novamente aqui no Religare. Obrigado, Flávio. Mais uma vez, uma alegria estar aqui com você e também com todos os outros ouvintes. Obrigado. Não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube. Acesse Religare Conhecimento e Religião. Receba sempre as nossas atualizações. Geraldo, este livro surgiu de um colóquio que vocês organizaram lá na FAGE, não é mesmo? Sobre o mesmo tema? Sim, o colóquio foi no ano passado, em 2017, organizado pelo Grupo de Pesquisa Interfaces entre Antropologia e Cristologia na Teologia Contemporânea. E nós decidimos trabalhar nos últimos anos a questão do corpo e especificamente a partir de obras de literatura portuguesa, que foi o tema do colóquio. Sim. Alguma razão especial para escolher o tema do corpo, em particular? Em particular, o grupo pesquisa é de antropologia. Então, depois de termos trabalhado alguns anos a questão corpo e encarnação, que foi um primeiro tema que deu origem ao primeiro colóquio, também a um livro que deu origem a um livro também, primeiro livro que saiu há 2 anos, nós achamos por bem desdobrar essa questão da encarnação através do tema do corpo e através especificamente da literatura, como a literatura trabalha a questão do corpo. Sim. A FAGE é a Faculdade de Filosofia e de Teologia. Esse debate é sobre literatura. De que maneira esse tema da literatura está ajudando a gente, inclusive, a pensar temas filosóficos, temas teológicos? Como é que vocês estão vendo isso? Nós entramos através da questão da narrativa. Então, Sim. Hoje em dia, há um debate grande, tanto na filosofia quanto na teologia, sobre a importância das narrativas, da narratividade em geral e da narrativa de ficção em particular, para a compreensão, no caso da filosofia, do que é o ser humano, e no caso da teologia, vamos dizer assim, nos diversos tratados de teologia, a gente tem trabalhado muito com o tema das narrativas. Sim. Então, vamos dizer assim, através das narrativas, no caso, nós trabalhamos a questão da literatura. Eu, em particular, minha tese de doutorado, já trabalhei isso, né? A questão da literatura. Esse já é um tema seu já de algum tempo. Já é um tema que eu trabalhei há uns 15 anos atrás, quando eu fiz meu doutorado na França. Sim, sim. Então, tem interesse grande também, né? Sim, sim. E vocês trabalharam com alguns autores, então, da língua portuguesa. Que autores vocês trabalharam? Olha, nós trabalhamos especificamente... O colóquio, ele teve eixos temáticos, né? Então, o primeiro eixo foi corpo, alteridade e hospitalidade. Então, nós trabalhamos 2 autores, um autor português e um autor Mia Couto, que foi o autor africano. Depois, corpo, sensações e silêncios. Então, trabalhamos Rubem Alves e um poeta português chamado Daniel Faria. Depois, corpo, sagrado feminino. Então, nós trabalhamos nesse texto Clarice Lispector, fundamentalmente. Depois, e também trabalhamos uma escritora que era religiosa, uma mística carioca. Depois, corpo, eros, patos. Então, trabalhamos um autor chamado Caio Fernando Abreu, um escritor. E depois, Lia Luft. Sim. Corpo, carne e memória. Então, trabalhamos Drummond de Andrade, Adélia Prado e Hélio Pellegrino. Corpo, sincretismo e hibridismos. Então, trabalhamos o Guimarães Rosa e o João Baldo Ribeiro. Esses foram os autores fundamentais que nós trabalhamos. Sobre esse debate entre literatura, teologia, vai se consolidando, né, um caminho de pesquisa, de trabalhos acadêmicos. Não é? Inclusive, há uma associação, não é? A Alalite. Enfim, essa linha de pesquisa tem sido chamada de teopoética. Né? Você podia falar para nós um pouco sobre isso? No Brasil, já tem 25 anos que estamos trabalhando. Inclusive, comemoramos com a obra de Antônio Manzato, um teólogo paulista, que escreveu uma obra, foi a tese de doutorado dele, sobre Antropologia dos Romances de Jorge Amado, que saiu a obra há 25 anos, né? E depois, nos congressos, sobretudo da Soter, há uns 10 anos, acho que começou a haver um GT, né, que trabalha a questão teopoética. GT é um grupo de trabalho, para quem não está acostumado. E depois também na Associação de Teologia e Ciência, Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação em Ciência da Religião e Teologia, a AMPTEC,
também já tem acho que uns 5 ou 6 anos que tem um GT ou uma sessão, um seminário temático que trabalha essa questão. Na América Latina, há uns 10 anos, mais ou menos, criaram essa associação chamada ALALIT, Associação de Literatura e Teologia da América Latina, que realizou neste ano, no Rio de Janeiro, no mês de setembro de 2018, o 7º Congresso de Teologia e Literatura. Então, já é uma área bastante trabalhada aqui na América Latina e no Brasil também. Eu tenho só essa percepção de que parece que vai crescendo o interesse, mais pessoas estão querendo pesquisar isso. Então, já são 25 anos, pelo menos, né? 25 anos em que brasileiros, no caso específico, estão pesquisando nessa interface entre teologia e literatura. Sim. E o que significa chamar isso de teopoética? Bom, a teo vem de teologia, certamente. A poética, poderíamos pensar que se trata especificamente da poesia, né? Mas é mais do que a poesia, né? Se trata de tudo que tem a ver com a estética literária, né? Tanto poética quanto, no caso das narrativas, romances, né? De ficção. Então, a poética, ela abrange esse campo amplo da poesia. Então, tem muitos autores que fazem pesquisa sobre poetas, né? Então, aqui no nosso colóquio, por exemplo, tem vários teólogos, né, ou literatos, porque foi interessante o colóquio por causa disso, porque tem pessoas que são do campo da literatura e que estão estudando a teopoética, ou seja, questão religiosa, questão teológica, espiritual, que aparece nas obras literárias, e tem teólogos que fazem o caminho inverso, ou seja, vão para as obras de literatura, tanto da poesia quanto da literatura, e tentam compreender qual é a imagem de Deus, a imagem do ser humano ou religioso que aparece ali naquelas obras. Sobre esse último aspecto, como é que é para o teólogo ir para um texto de literatura, levantar esses elementos? Como é que é fazer a teologia a partir de um texto literário? Na verdade, a teologia nasceu da literatura, né? Se a gente for pensar bem, as obras principais que formam a fonte, né, da teologia, pelo menos a teologia cristã, mas eu acho que poderíamos dizer também da teologia de outras tradições religiosas, porque elas trabalham com textos. Claro, tem também tradições religiosas que não trabalham com textos escritos, são tradições orais, né? Mas no caso da teologia cristã, nós trabalhamos com textos. Então, se formos ver, tem textos que são textos poéticos, tem textos que são textos narrativos e tem outros tipos de textos. Por exemplo, na Bíblia tem textos proféticos, tem textos mais de oração, salmos, por exemplo, né? Ou textos sapienciais. Então, são vários gêneros literários, né? E a teologia, desde o começo, ela trabalhou a partir de textos. E na época contemporânea, quando surgiu esse domínio chamado teopoética, né, do qual você está falando, o que apareceu, isso que é interessante, é que um campo que começaram a explorar foi justamente o da Bíblia. Ou seja, trabalhar a Bíblia como um texto poético, né? Então, a partir disso, o que eles vão trabalhar especificamente, né? Sobretudo, a capacidade que tem a literatura de trabalhar com a imaginação, né? E ela imaginar outros mundos, outras possibilidades de desenlace para certas situações dramáticas da existência. Então, como que isso diz algo no caso do ser humano ou do caso do divino, por exemplo? Que o divino ele é também dito de forma literária, né? Através dos textos, né? Através de metáforas. Então, o que isso traz, no caso, para a teologia, mas mesmo na filosofia, né? A filosofia, por exemplo, Paul Ricoeur, que é um filósofo que explorou muito, né, as narrativas bíblicas, os textos bíblicos, as literaturas bíblicas, ele vai dizer, né, a capacidade que tem a imaginação nos textos, no caso da Bíblia, que são considerados textos de revelação, de dizer e de dar solução para os nossos dramas, né? Então, acho que esse é uma grande... vamos dizer assim, um grande recurso que tem a literatura, tanto poética quanto narrativa, sobretudo através das metáforas, né, e dos símbolos, para nos ajudar a encontrar-nos no mundo e a também, vamos dizer assim, a dar sentido à existência, né? Sim. Eu não consigo, pensando no próprio livro, alguns autores que são trabalhados, assim... às vezes um autor não necessariamente está dialogando com o mundo da religião, não é o seu foco.
né? Mas a temática religiosa, da espiritualidade, atravessa a sua produção. Lembro até do trabalho do Márcio Capelli, fez doutorado na PUC-Rio com a professora Maria Clara Bingmer, que inclusive ganhou o Prêmio CAPES Tese do ano de 2018, né? O último Prêmio CAPES. E ele trabalhou com Saramago, né? Um autor conhecidamente fora, né? Das fileiras religiosas, né? Ele se dizia ateu. Né? Como que são essas possibilidades, né? que o texto abre para a reflexão teológica? Eu vou pegar o meu exemplo, que foi minha tese de doutorado foi sobre isso. Eu trabalhei com João Baldo Ribeiro. João Baldo Ribeiro tem uma obra, Viva o Povo Brasileiro, que inclusive meu texto aqui eu trabalho sobre isso. Apresento num capítulo, né, essa parte do meu trabalho de tese de doutorado, né, que foi publicado, por enquanto, só em francês, né, na França. Não foi publicado no Brasil ainda. Então, eu trabalho a partir de uma ideia de Paul Ricoeur. Quer dizer, João Baldo Ribeiro não é também um autor especificamente religioso, né? Ele é muito irônico e ele ironiza com tudo, né? E a ironia é um recurso muito importante na literatura, na narrativa, né? Então, vamos dizer assim, eu trabalho com um tema que não é religioso especificamente, que é o tema da temporalidade. Quais imagens, né, que o Ricoeur diz, quais imagens, quais são vamos dizer assim, qual a capacidade de imaginar a temporalidade que aparece na narrativa, né? Então, através das narrativas e através do imaginário do tempo, no caso, né, que aparece na obra, eu vou perceber se aparece ou não aparece, no caso meu, se aparece ou não aparece a questão religiosa, né? E aparece, é curioso, porque aparece especificamente ligado às tradições afro-brasileiras, né? Então, tem um texto que escrevi alguns anos atrás, eu digo o seguinte: há um silêncio do Deus cristão. O que esse silêncio significa para a teologia cristã, né? E há uma espécie de apresentação exorbitante das divindades afro-brasileiras, que é interessante, porque são elas que dão força para os personagens principais, né, para eles enfrentarem a existência, porque como é uma narrativa, uma saga do Brasil, né, que remonta ao tempo da escravidão, então dão força para os descendentes, os escravos, descendentes de escravos, para, vamos dizer assim, viverem a vida com sentido, né? Então, mas não aparece a tradição cristã. Sim. Né? Bom, nós vamos ter a oportunidade de conhecer outros textos que estão no livro. Hoje, no Religare, eu recebo o professor Geraldo Demore, ele é o reitor da FAGE, a Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, padre jesuíta. Nós estamos falando sobre o tema Escritas do Crer no Corpo, que é o título do livro sobre o qual nós estamos aqui comentando ao longo desse bloco, e vamos continuar na sequência. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Hoje nós estamos falando sobre Escritas do Crer no Corpo. É um livro organizado pelo nosso convidado, está aqui Geraldo Demore, ele é reitor da FAGE. Geraldo, esse tema corpo, não é, que atravessa a obra que você organizou, ele tem um histórico no cristianismo, assim, algo tenso em algumas situações, não? Assim, até de recusa do corpo. Digamos assim, essa perspectiva, ela atravessa também a escrita das pessoas que participaram, né? A literatura dá conta de trabalhar com essa questão da rejeição, da afirmação do corpo? Quer dizer, eu acho que a religião, vamos dizer, mais que a religião, o cristianismo, eu acho que é uma religião do corpo, né? Porque Deus se torna carne, né? No caso, segundo o Evangelho de João, o Verbo se fez carne. No caso, Jesus assume um corpo, né, humano, com todas as suas dimensões, vamos dizer assim, de gozo e padecimento, né? Que são dois extremos, né? Do sofrimento e, vamos dizer assim, do júbilo, né, que pode experimentar o corpo. Então, Jesus passa por todas as fases de um corpo humano, né, e ele, no caso, né, da fé cristã, ele quis permanecer
na comunidade, né, dos que acreditam nele, através do sacramento do seu corpo, né, que é um corpo dado. Né? Então, mostrando que a fé cristã é uma fé que se encarna em corpos e que os corpos humanos, né, deveriam ser corpos dados. Né? Esse é meu corpo dado por vós. Ou seja, os cristãos sentem-se eles mesmos, deveriam sentir-se eles mesmos como eles também doando-se, né? Como Jesus se entregou até a morte, né? Ou seja, até a supressão do seu corpo, né? Mas é curioso porque a fé cristã não termina na morte do corpo, simplesmente, porque ela vai anunciar que esse corpo vive, um corpo glorioso. O corpo do Cristo é um corpo glorioso que vive, e o cristão que se associa ao corpo de Cristo pelo batismo, ele também, né, é prometido a ressurreição dos corpos. Né? Então, vamos dizer assim, sob muitos pontos de vista, o cristianismo é a religião do corpo. Sim. Agora, na tradição, né, cristã, o que aconteceu? Essa compreensão do cristianismo, ela vai se encontrar com uma compreensão da filosofia grega, sobretudo uma compreensão mais dualista, de ordem mais que vem do orfismo, né, que é uma corrente religiosa anterior ao cristianismo e que, de uma certa maneira, foi assumida pela filosofia de Platão e que vai valorizar mais a alma em detrimento do corpo. O corpo vai ser visto como prisão da alma, né, ou túmulo da alma. Então, ao longo da tradição do encontro entre cristianismo e filosofia grega, também através, sobretudo, de um movimento religioso lá do século II e III chamado gnose, né? O gnosticismo ele também tem uma apreciação muito negativa do corpo. Né? Para o gnosticismo, o que salva é somente a alma. Então, se a gente for olhar assim, ao longo da tradição, nós vamos chegar no século XIX, por exemplo, os anúncios, né, de missionários que resumia a fé cristã em salva a tua alma. Então, significa o quê? É uma espécie quase que de esquecimento Sim. total dessa longa tradição que valorizava e que valoriza o corpo. Então, o que tem feito a teologia recente, né, nos últimos 200 anos, poderíamos dizer, ela tem redescoberto a importância do corpo, né, para o cristianismo, e o corpo visto com todos os seus limites, mas também com todas as suas, vamos dizer assim, as suas potencialidades. Né? Porque nós não podemos dizer que o corpo é só potência. O corpo também ele é padecimento, ele é patos, né? Ele é sofrimento. Então, o cristianismo ele trabalha com essas duas dimensões. É isso que tem sido redescoberto pela teologia nas últimas décadas, sobretudo. Sim. Né? Bom, acho que uma tarefa difícil para você como organizador do livro é o que eu quero te propor agora. Destacar alguns textos, né? Destacar alguns temas, né, que o leitor pode encontrar nesta obra que foi publicada por Loyola, não é isso? Uhum. Edições Loyola. Sim. Edições Loyola. Então, que textos o organizador, né, destaca nesse texto, nesse livro? Olha, eu vou destacar fundamentalmente 3 textos que eu gosto muito. Todos estão muito bons, né? Mas eu vou destacar 3 textos, né? Essa é a dificuldade, né? Pedir para você destacar porque eu tenho todos os colegas que escreveram. São muito bons, eu gosto muito de todos. Né? O livro está muito bom Mas mesmo. eu vou destacar primeiro um texto do José Pedro Angélico, que é um escritor, um teólogo português, que trabalha um texto de Daniel Faria. E ele trabalha, o texto de Daniel Faria é para o instrumento difícil do silêncio. Então, ele vai trabalhar fazendo uma relação com as cartas, né, para um jovem poeta de Rilke, né, a anatomia da escuta e acústica do corpo. Então, ele trabalha o tema da escuta, né, e como que Rilke trabalha a anatomia da escuta, né, e o Daniel Faria trabalha para o instrumento difícil do silêncio. Então, eu acho esse texto assim, fabuloso porque ele apresenta algo que é corpóreo, a escuta é corpórea, né? Depende, né, não só do ouvido, mas depende, vamos dizer assim, do corpo. Né? Então ele faz uma apresentação disso e depois nós sabemos que a tradição judaica, sobretudo, mas cristã também, ela é uma tradição baseada na escuta. Né? A fé vem pelo ouvido, como diz São Paulo. Né? Então eu gosto muito desse texto. Né?
Depois, um outro texto que eu gosto muito é o da Maria Clara, né? Via Crucis e Gozo Pascal. Ela trabalha 3 romances de Clarice Lispector, onde ela vai mostrar, através de 3 personagens, como que o corpo ele passa por uma via crucis, mas que ele é prometido a uma ressurreição. É muito interessante, através de personagens e todo o sofrimento, todo o gozo também, vamos dizer assim, do personagem, como ele vai, né, personagens de Clarice Lispector, são todas mulheres, interessante, né, como aparecem essas dimensões que eu falava antes, do que é próprio da tradição cristã, que valoriza muito o tema do corpo, né? Então, eu gosto muito desse texto. Depois, um outro texto que eu gosto muito é o do Luciano, né? Luciano é um filósofo baiano, né? Muito meu amigo, e eles trabalham o impossível real, encarnação e utopia em Hélio Pellegrino. Né? Hélio Pellegrino era um psicanalista daqui, de Mineiro, né? E ele tem vários textos literários e ele faz uma associação interessante na obra ele faz uma leitura interessante da obra de Pellegrino, mostrando, podemos dizer assim, na tradição católica, pelo menos, existe o costume de rezar o rosário, né? E o rosário tem os mistérios. Então, mistérios gozosos, mistérios dolorosos, mistérios gloriosos. Então, ele vai mostrar na obra de Pellegrino como você pode fazer uma interpretação através desses mistérios, né? O corpo no mistério, vamos dizer assim, gozoso, o corpo como mistério doloroso e o corpo como mistério glorioso. Muito interessante. Sim. Bom, isso então é a sua apresentação, né, dos textos que você destaca. Eu ainda colocaria assim como uma questão, né? Você falou que nos últimos 200 anos a teologia está se dedicando, não é, a repensar a questão do corpo. Pelos estudos que você fez, considerando a realidade atual, né, que diagnóstico você faz do modo como as pessoas estão experimentando seus corpos, né? Como é que é essa experiência do corpo na cultura contemporânea? E a gente fecha o programa com essa questão. Eu acho que a cultura contemporânea é a cultura somática, ou seja, basta a gente ver as academias que estão trabalhando os corpos, né? Basta a gente ver todo interesse pelo esporte, né? Interesse pela moda, por exemplo, né? E depois toda a busca que existe também nas ciências, os fármacos, né? Que tem a ver com cuidado do corpo, né? Então, quer dizer, a cultura contemporânea, sob muitos pontos de vista, é uma cultura somática. Agora, como o cristianismo tem lidado, por um lado, é uma redescoberta, mas, por outro lado, há vamos dizer assim, uma espécie de recaída também em movimentos neognósticos. Inclusive, o Papa Francisco, nesse texto maravilhoso que ele escreveu e que saiu esse ano, né, Gaudete et Exsultate, né, onde ele fala das 2 tentações para o cristianismo hoje. Uma delas é a neognose. Sim, isso aí foi publicado em 2018, esse texto, né? Que é um texto sobre a espiritualidade, né? E ele mostra como que os cristãos são tentados ainda hoje pela gnose. A gnose é o quê? A negação do corpo. E a gente vê movimentos fortes dentro da Igreja Católica que continuam negando o corpo. Ou seja, continuam reincidindo nisso que a grande tradição da Igreja considera que é uma heresia, porque vai contra o princípio mesmo da fé cristã, que é uma fé da encarnação. Sim. Bom, vamos fazer o convite para que as pessoas leiam o livro. Você pode, então, Geraldo Demório, organizador, também a professora Virgínia Buarque, para onde é que eu posso mostrar aqui o livro, assim? Isso. Então, tá bem. Escritas do Crer no Corpo, em obras de língua portuguesa. Você encontra nas livrarias, né? Foi publicado pela Edições Loyola, tem apoio da CAPES e tem o apoio da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, que organizou o evento e a obra. Muito obrigado, Geraldo, por você ter vindo aqui conversar com a gente. Obrigado a você, obrigado ao programa Religare. Vamos em frente. Oportunidade. E até a próxima, né? Até a próxima. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Conheça mais as nossas atividades e cursos, graduação
em Ciências da Religião, especialização, mestrado e doutorado, acessando a página pucminas.br/ppgcr. Obrigado a você que nos acompanha. Nós voltamos na semana que vem com mais um Religar e Conhecimento Religião. Um abraço muito cordial e até lá.